E a matéria de hoje do Invasão Rocker é com ninguém menos que André Matos. André Matos está de volta ao programa e você confere esse divertido bate-papo que fizemos com ele no Bar do Alemão, em Sorocaba. E você também confere cenas do show que aconteceu no Pirilampus Bar. Confira essa divertida entrevista com o nosso grande amigo André Matos, hoje no programa Invasão Rocker. Vamos Sorocaba! E aí, galera do Invasão Rocker, estamos hoje aqui no Bar do Alemão, em Sorocaba, com ninguém menos do que André Matos. André, você que fez aí, começou a sua turnê aqui em Sorocaba, queria que você contasse um pouco como que tá a turnê do The Turn of the Lights, como que tá sendo aí todos esses shows, vocês têm vários projetos, turnês, então eu queria que você comentasse um pouco como que tá sendo aí a recepção do álbum novo. Além de comentar sobre a turnê em si, quer dizer, eu acho que o mais importante a gente salientar aqui é esse retorno a Sorocaba. Por quê? Nós nos encontramos, nós quatro aqui, no primeiro show da turnê. Momentos antes do primeiro show da turnê, confesso que todo mundo estava muito apreensivo. A gente tinha preparado essa turnê de uma forma especial, a gente tinha pensado a turnê de um jeito, ela ia combinar justamente o lançamento do disco novo com o tributo ao Angels Cry, mas a gente não sabia de fato como isso ia funcionar em cima do palco. E, para nossa surpresa, a gente chegou na data de estreia da turnê, início desse ano. Nesse mesmo local, inclusive, nós tivemos a notícia de que já estava o show sold out, já estava com a lotação esgotada. Então nós tínhamos uma grande responsabilidade pela frente. E foi nesse meio tempo aí que nós fizemos aquela primeira entrevista, que eu lembro muito bem. Justamente falando sobre a expectativa dessa turnê. Então, desde o começo do ano passado que a gente não toca junto como banda, e estamos trazendo um lançamento que é o The Turn of the Lights, que é o último disco que saiu, né? Que vai ser tocado pela primeira vez ao vivo. Então é interessante a gente pontuar essa entrevista agora com uma segunda entrevista que a gente está fazendo justamente, mostrando o que evoluiu de lá para cá, como foi a resposta a essa turnê, que culminou de fato na nossa apresentação no Rock in Rio, né, recém. E eu acho que de lá para cá nós fizemos já provavelmente mais de 30, 40 shows aí pelo Brasil afora. Estamos saindo do Brasil agora no próximo mês para fazer outros países. E recomeçando aqui por Sorocaba, após o show do Rock in Rio, o que a gente poderia chamar de etapa final da turnê, a reta final da turnê. Então nós começamos a turnê por aqui e vamos terminá-la por aqui, digamos assim. Vamos começar a nossa segunda etapa da turnê, que é a reta final, que vai até dezembro, e aí a gente encerra de vez esse capítulo. A gente está reiniciando a reta final da nossa turnê, que justamente começou neste mesmo palco. Aquele dia, no início do ano, a gente veio para Sorocaba sem saber direito o que ia acontecer, para ser bem sincero. A gente tinha acabado de ensaiar esse repertório novo e enorme, que compreende um novo disco e também o nosso tributo ao Angels Cry. E estávamos
deveras apreensivos com o que ia acontecer em cima do palco e fora dele também. Por felicidade, o show foi realmente do caralho. Inclusive, uma coisa que eu já cheguei a comentar, quer dizer, houve um crescimento mesmo da cena cultural aqui na cidade, e eu tenho percebido que Sorocaba tem feito cada vez mais parte desse circuito fixo. Então, não é à toa que a gente fez o nosso primeiro show da turnê aqui, que foi, para mim, simbólico, marcante, importantíssimo, né? Após aquele show, a gente se sentiu seguro para dar prosseguimento ao resto da turnê. O show foi bem, teve uma excelente resposta, então foi realmente o que deixou a gente seguro e tranquilo para continuar, e estávamos no caminho certo. E bacana que a gente consiga voltar no mesmo ano. Mudamos alguma coisa no repertório? Sim. Não a parte do Angels Cry, que permanece na ordem igualzinha, tal como era. Na primeira parte do show, nós ainda incluímos uma ou duas músicas diferentes. Agora mudou muito a dinâmica do show. Então, do primeiro show até o 30º, quer dizer, hoje talvez a gente esteja no 40º, sei lá, é outra ambientação, eu diria, em cima do palco. A banda está mais confortável com o repertório. O show tá, não diria nem um pouco, eu diria bem mais fluido. Considerada a maior revelação do contrabaixo brasileiro nos últimos anos, o nosso catedrático nas 4 cordas, Mr. Bruno Ladislau! Na guitarra, o Ailton! Meu companheiro de formação do Angra, desde os tempos dos idos de 1992, André Zaza Fernandes! O príncipe barroco, André Matos! Por isso que vale a pena, às vezes, você repetir alguns lugares onde você já tocou, para que todos tenham uma oportunidade até de estabelecer essa comparação e de ver as diferenças e de testemunhar, né, os dois momentos dessa turnê, que foram dois momentos bem distintos. E a gente tá, super contente de estar de volta aí. Acho que virou uma espécie de amuleto, assim. A gente começou bem aqui, então a gente vai terminar bem aqui. Pô, legal saber que Sorocaba representa aí na sua carreira.
Brasil. Como que foi tocar no Rock in Rio? Eu queria que você contasse um pouco essa experiência. Desde 85 que eu esperava tocar no Rock in Rio, esperava ser convidado. Eu acho que as coisas não acontecem à toa, acho que a gente foi convidado na hora que tinha que ser, né? Talvez a hora que a gente estivesse mais preparado mesmo para enfrentar esse desafio, porque realmente é um desafio. Ali é onde você entra e tem que desempenhar o máximo num tempo curto e sem muita preparação, quer dizer, tem que chegar e mandar bala mesmo da maneira como você sabe fazer. Pode ter havido até problemas técnicos de som, de não sei o que, de retorno. Não interessa, isso acontece em qualquer festival, acontece em qualquer show. Isso não, eu nunca vou culpar o Rock in Rio ou qualquer outro festival por não nos dar condições técnicas. Eu acho que aí é que entra realmente a tua experiência, né? No momento em que o motor do carro começa a falhar, que você tem que segurar ali e chegar até a linha final, como o Ayrton Senna fazia muitas vezes, né? Mas o Rock in Rio, de maneira geral, foi tranquilo, foi uma coisa assim, até mais tranquila do que eu imaginava. A gente foi suave, assim, a gente chegou, apesar do show ser cedo, ser relativamente cedo, e muita gente não ter conseguido entrar para assistir, porque era o primeiro show do dia, a gente estava abrindo o último dia de festival, era uma grande responsa também, abrir o último dia. Infelizmente, muitas pessoas não conseguiram entrar. E houve reclamações quanto a isso, porque não deu tempo da abertura dos portões até o início do show. Então eu lembro que a gente começou o show ali com um público X e terminou com um público Y. Mas foi uma experiência inenarrável, assim, uma coisa que eu, particularmente, naquele momento que estava ali em cima do palco, parecia que não estava ali. Eu acho que eu só fui me dar conta de tudo que aconteceu horas depois, né? Quando cai a ficha muito depois. E viu, e as tours internacionais que você comentou, quais são esses planos aí? Os planos agora nós vamos começar pela América do Sul, fazendo Argentina no começo, inclusive vai ser uma dobradinha na Argentina, porque eles pediram André Matos solo e Viper. Então um dia de show vai ser a banda solo, outro dia vai ser o Viper, eu vou ter trabalho dobrado lá. Depois disso a gente vai para Colômbia, só a banda solo, e vai ser até a nossa estreia em terras colombianas. Já ouvi falar muito bem do público colombiano, que diz que é animal realmente. Os países latino-americanos são fantásticos de tocar, né? Tipo Equador, Peru, Venezuela, enfim, Colômbia, toda a América Central. Tem muito mercado para isso, o pessoal é muito faminto por shows, e se a gente conseguir realmente expandir a nossa música para esses países, além, obviamente, dos lugares que a gente já costuma frequentar, Japão, Europa, etc., eu acho que é uma grande vitória, e acho que é um público que merece isso também, que tá na expectativa disso. Então vai ser uma experiência que a gente está também bastante empolgado aí para enfrentar. Viu, André, esse projeto que você está fazendo, o Tommy, que você fez em 2006 e agora você voltou com esse projeto, queria que você contasse um pouquinho como que é esse projeto aí. Bom, Tommy, para quem não conhece, é uma ópera rock
escrita pelo Pete Townshend, que é o guitarrista do The Who, que virou na década de 70, final dos anos 60, início dos 70, virou filme, virou musical da Broadway, virou peça sinfônica. Mas a maneira como o Tommy foi montado aqui no Brasil em 2006, que eu participei, junto com a Banda Sinfônica Jovem do Estado, com a maestrina Mônica Giardini, foi uma montagem meio inédita, porque juntou orquestra e juntou a parte cênica, com os cantores solistas. Eu fiz na época o papel principal, o Tommy mesmo, que estou repetindo agora, estou fazendo de novo. Resumidamente sobre isso, quer dizer, foi uma das experiências mais intensas e mais legais de toda a minha carreira musical como um todo, assim, foi uma coisa de arrepiar mesmo, né? Eu cheguei a fazer uma audição para fazer parte do elenco da peça, e quando eu cheguei para fazer a audição, ninguém sabia que eu tinha uma carreira dentro do rock, ninguém sabia que eu era cantor profissional. Eu cheguei como qualquer outro que estava lá, tinha 30 candidatos para vaga, e eu acabei levando o papel, assim, por mérito mesmo. Isso foi muito bacana pra mim, pessoalmente falando, representou muito. O Tommy é um negócio tão intenso, tão incrível. Quando a banda sinfônica toca, tem um peso, tem uma densidade, é de uma característica tão heavy metal, na verdade, a peça, que eu me sinto completamente à vontade para fazer, né? Não tenho como descrever, só quem viu sabe como é, e quem não viu teria que ver. Eu me lembro da outra vez que nós fizemos uma montagem que ficava metade do público para fora cada dia que nós fazíamos, porque realmente não cabia. Eu acho que tinha que levar esse projeto adiante, tinha que, uma vez remontado agora, a gente pensar seriamente em expandir isso e talvez trazer isso para outros lugares. Talvez fazer isso um pouco itinerante. Mas a gente vai batalhar para isso. André, é possível que exista algum dia um show comemorativo com relação ao Angra, com o pessoal original da banda? Quem sabe até o Edu Falasco também fazendo uma participação nesse show? Olha, na verdade nós estamos fazendo um show comemorativo em relação ao Angels Cry. Não estamos deixando de fazer, não estamos deixando a data passar em branco. Com a banda solo, que inclusive tem ex-integrantes do Angra na banda, né? Originais do início da formação da banda, do Angra. Então quem sabe um show comemorativo dos 40 anos do Angels Cry seja possível com os membros originais. Vamos esperar mais 20 para ver. Eu, André, tem uma brincadeira aqui de falar uma palavra, uma pergunta curta e você me fala o que vem na sua mente. Pode ser? Melancolia, do Lars von Trier. Inspiração. Peter Gabriel. O melhor show. Iron Maiden 85. Pior show. Não posso falar. Um compositor favorito. Chopin. Política. Gosto. Um hobby. Paraglider. Brasil. Brasil é um país pelo qual a gente tem que brigar. Só que a gente não consegue brigar pelo Brasil se a gente não entender de onde vêm as mazelas do Brasil. Então é legal a gente aprender sobre a história brasileira e saber de onde vêm todos esses cacuetes políticos e culturais e comportamentais do povo brasileiro de maneira geral. Quer dizer, isso aí não tem questão de classe social ou de credo ou de cor. Não é nada disso. Tô falando muito agora sobre o Brasil, mas precisa falar. Precisa falar.
Eu atualmente recomendo a leitura do livro que saiu do Laurentino Gomes, o 1889, que é o final da trilogia lá da vinda do Império, né? Começou em 1808, depois em 1822, que foi a Independência, e a Proclamação da República em 89. Galera, leiam os 3 livros, se vocês puderem. Não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada para isso. É porque eu achei muito bons mesmo. E quando você lê e termina a trilogia, você começa a entender muito mais o que é o Brasil, por que o Brasil é do jeito que é. E talvez sabendo disso, conhecendo a nossa própria origem, a gente tenha uma luz aí para fazer a virada, para encabeçar essa mudança, que eu acho que é uma mudança que já começou na realidade. Eu acho que as pessoas já estão muito menos passivas em relação a uma série de coisas. Eu acho que houve um grande avanço nos últimos 12 anos de governo, apesar dos pesares. Acredito que sim. O Brasil é outro hoje do que era em comparação a 15 anos. Mas falta muito ainda. Então, eu não desisto do Brasil, não. Eu acho que tem que botar a mão na massa e tem que as pessoas se falarem mesmo, trocarem as ideias e pensarem menos também individualisticamente falando. Porque esse é o grande câncer do Brasil, é o individualismo. Viper, o lugar onde eu nasci, musicalmente falando, né, dentro do metal, e onde eu continuo visitando muitas vezes. Uma música difícil de se cantar. Wuthering Heights, Uma música fácil. Carry On, Angra. aonde eu cresci profissionalmente, Xamã. aonde eu tomei a última decisão importante, que foi a formação da banda solo, E atualmente a fase definitiva. é isso aí. Beleza?